Notícia urgente agora, corre para ver esse vídeo, algo gravíssimo acaba de ser confirmado nesse momento. Essa notícia é uma bomba que acaba de explodir, poderosos atingidos, Lula atingido, Moraes, mais 3 ministros do STF, algo grave acontecendo aqui, operação do Donald Trump. Tem coisa grande acontecendo nos bastidores, você vai ver agora, vou mostrar agora para você, preste atenção. Dessa vez a casa começou a cair para muita gente poderosa, viu? Tem informações, documentos que estavam sendo escondidos por muitos anos e acabou de vir à tona, pessoal. Tem ligação internacional, tem operação no Brasil, tem gente que pensou que nunca iria ser descoberto, mas acabou de ser descoberto. Enquanto o povo tá por aí, e eu venho falando isso com vocês, que a televisão brasileira só tá querendo distrair o povo, enganar o povo, e enquanto o povo tá distraído com fofoca, com novela, né, os poderosos estão apavorados nesse momento com o que acabou de ser confirmado. Eles estão correndo para tentar apagar um incêndio, tá, que já fugiu do controle. Tem nomes de fora do país, você vai saber tudo aqui nesse vídeo. Tem nomes de fora do país envolvidos agora. Tem gente influente, tremendo, e o que parecia ser só mais uma operação comum se tornou um estouro político sem precedentes a nível mundial. É muita coisa acontecendo, viu? De repente começaram a aparecer denúncias, documentos, mensagens, vídeos, e você vai ver tudo aqui. Tem coisa que ninguém imaginava que existia, mas acabou de ser revelado. Preste atenção aqui, ó. O Alan dos Santos acaba de abrir o bico, soltou uma bomba, algo foi revelado nesse momento. Preste atenção, você que está aqui comigo, já deixa o seu like, vamos bater nossa meta de 5.000 likes agora, na primeira hora. Eu conto com o seu apoio para esse canal continuar os trabalhos que vem fazendo aqui. Todos os dias temos trazido informações importantíssimas, então preste atenção, olha só o que acabou de ser revelado, gente. Eu recebi de delegados da Polícia Civil de 3 estados diferentes alerta interno hoje. Irmão, que é isso? Que porra é essa, irmão? 3 delegados de estados distintos, eu não vou falar quais, receberam alerta interno. Ó, por causa da operação no Rio de Janeiro, fiquem atentos, redobrem a precaução de vocês, porque o narcotráfico vai reagir. Você é como eu, detesta um governo de esquerda, detesta o governo atual brasileiro e tá louco para ver esse governo mudar e, através do voto em 2026, esse governo passar fora logo. Senta aí que eu sou o mensageiro das boas novas para vocês. Uma matéria que foi publicada no El Nación, chamada de Se Cambió, tá? O nome da matéria é Se Cambió. Vocês vão entender as boas novas que eu vou trazer aqui para vocês. Outro ponto que eu vou falar também é sobre o Donald Trump. O Donald Trump, ele pede, a preparação para uma possível ação militar interna. Agora o Trump vai, com perdão da palavra, meter o louco. Já cansou e já está na hora de fazer incursões. Já cansou, já está de saco cheio de tudo isso que está acontecendo. Então, seja muito bem-vindo. Esse editorial está preparado especialmente para você, para que você entenda, de uma vez por todas, que dá para ter esperança. Se num dia você chora, no outro é você que vai rir, tá? E quem ri por último, ri melhor. Até 2026 tem muita água para passar debaixo dessa ponte, beleza? Então não esquece aí, tá? Inscreva-se no canal, curta, compartilha. Dá um help aí para nós. Tem um maior tempão que a gente tá tentando chegar nos 2 milhões de seguidores e a gente não consegue, gente. Confere se você tá inscrito aí, beleza? Acho que a direita tá enfraquecendo. Mas vamos lá, vamos entender a matéria, vamos começar a entender o que tá acontecendo. É o seguinte, o Trump, ele pediu uma preparação para possível ação militar na Nigéria. Acusou o governo de permitir assassinato de cristão. Nessa aqui, ele atuou até diferente do caso do Maduro. Aqui ele já falou direto com o governo da Nigéria. Falou, olha, nós vamos chegar com tudo, nós vamos chegar arrebentando. O Trump, ele quer mudar essa visão desses governos ditadores e ele vai pegar um por um. Veja o que ele fez no Irã. Agora, o próximo é a Nigéria. E a
cada ameaça do Donald Trump, a esquerda, sabe, fica mais preocupada. Só que nós da direita estamos querendo ver ação. Eu, sinceramente, eu tô louco para ver o Donald Trump agir logo. Agir logo. Porque a hora que ele partir para cima do primeiro e não ficar só, eu vou no Maduro, eu vou, os outros vão tremer, né? Dá uma olhada aqui. O que a Globo News publicou. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter solicitado ao Departamento de Defesa que se prepare uma possível ação militar na Nigéria também. Ele acusou o governo nigeriano de permitir o assassinato de cristãos e ameaçou suspender imediatamente toda a ajuda e assistência americana ao país. Entenda, o Trump está querendo pegar aqueles países que têm uma forte influência da China e resolver o problema. Alguns virão só pelo acordo, como é o caso do Panamá. O Panamá, a China estava tomando conta do canal, estava forte. O Trump chegou e falou, eu vou tomar o canal do Panamá. O Panamá não, Trump. Vamos fazer acordo, eu tô fora da China. O Trump afirmou que os Estados Unidos poderiam muito bem invadir, e aqui ele fala em invadir, a Nigéria, que chamou de desonrada, para eliminar completamente os terroristas islâmicos responsáveis pelas atrocidades. Ontem, o governo americano classificou a Nigéria como país de preocupação especial. As alegações de massacre de cristãos foram negadas pelo governo nigeriano, né? O ditador nunca assume que é ditador, que enfrenta uma onda de violência na qual tanto cristãos quanto muçulmanos têm sido vítimas de grupos radicais islâmicos, né? Então, veja a matéria aqui da Globo News e a fala do Trump. Ameaçou suspender imediatamente toda a ajuda e assistência à Nigéria. Ele afirmou que os Estados Unidos poderiam muito bem invadir o território nigeriano, que ele chamou de desonrado, para eliminar completamente os terroristas islâmicos que estão cometendo essas atrocidades horríveis. Ontem o governo americano determinou que a Nigéria é um país de preocupação especial. As alegações de massacres de cristãos foram negadas pelo governo nigeriano, lembrando que a Nigéria passa por uma onda de violência onde tanto cristãos quanto muçulmanos são vítimas de grupos radicais islâmicos. É isso, tá? Fica claro, é isso. O Donald Trump, ele tá com um discurso mais forte, e até quando a gente vai continuar, né, aceitando que pessoas sejam mortas, que o trabalhador seja morto enquanto o traficante não pode ser ferido, que as gangues nigerianas continuem matando enquanto elas não podem ser mortas? Tá certinho. Eu apoio Donald Trump nesse ponto. Vamos lá. É nacional para vocês. Essa aqui são as boas novas que eu te trago hoje. El momentum cambiou, né? Se cambiou. Ou seja, mudou tudo. O momento mudou tudo. Um Milei agora aliviado e um Lula preocupado. Detalhe, essa matéria é daqui do Paraguai, tá? Então essa matéria é daqui do Paraguai. Então veja o que aconteceu. Faz só alguns dias atrás, o Milei estava contra as cordas. Antes da possibilidade de uma eleição ruim, né, e um descalabro financeiro posterior. E por isso que os Estados Unidos teve que intervir para sustentar o peso argentino e permitir chegar às eleições com melhores possibilidades de um bom resultado. Então, a ação do Donald Trump fez toda a diferença para o Milei? Sim. Por sua parte, Lula da Silva estava em uma situação muito mais cômoda, com números de popularidade em aumento logo depois do ataque do Trump ao Brasil por causa das tarifas, o qual permitiu, né, tornar-se dono do slogan de soberania e a defesa da pátria. Ademais, as cifras de emprego e atividade econômica não estavam nada mal, especialmente se considerar o histórico de baixo crescimento do Brasil durante os últimos 14 anos, dominados na sua maioria pelo PT, diga-se de passagem. Ele entregou os péssimos números e agora quer dizer que vai mudar o jogo. Tá bom. Analistas e até a elite financeira davam quase por certa, né, sua reeleição, até que ocorreu a catástrofe do Rio de Janeiro, que desnudou, né, ou seja, despiu o grave problema da insegurança no Brasil. E este problema o Lula não consegue resolver.
este problema não condiz com a realidade do PT e da esquerda. A esquerda põe o bandido como vítima da sociedade. A esquerda é conivente com o criminoso e não com o cidadão de bem. A esquerda não vai conseguir revirar. A direita conseguiu instalar esse tema no centro do debate social e da campanha, algo que pode ser danoso para Lula, que segundo sondam as opiniões, a maioria dos brasileiros está a favor de mais uma mão dura contra a delinquência. Se Lula não mostrar uma atitude de luta frontal contra o crime, poderia estar em risco a sua reeleição. E é aqui que entra o detalhe. Hoje o Metrópolis acabou de publicar uma matéria, e nessa matéria que acabou de ser publicada pelo Metrópolis agora, 73% dos moradores querem uma nova incursão nas comunidades. Você entende que gravidade é isso para o lulopetismo? Porque o Cláudio Castro mostrou, e aí a pancada foi em cheio, porque ele falou, olha, eu pedi ajuda. O Lula não quis. O Lula não quis. E agora, as comunidades apoiaram a ação do Cláudio Castro, o que arrebentou o governo Lula, mostrou que o governo Lula é omisso, conivente, e estão pedindo mais operações. Só que o Lula entrou numa sinuca de bico, porque se o Lula instaura uma GLO, ele assume que agora o exército pode entrar e sentar a pua. Pode entrar e fazer o que tem que fazer. Ele perde o poder e esse poder vai para o exército. Se o Lula faz isso, quem que é o eleitorado do Lula? Essa turma, tá? Essa turma que foi para a vala nessa operação, votou no Bolsonaro ou no Lula? Você entende que se o Lula falar, não, agora eu vou combater o crime, meu amigo, vai sair coisas, vai sair sujeira debaixo do tapete, vai ter gente que apoiou abertamente a eleição do Lula que vai se virar contra o Lula. Como é que esses artistinhas, mequetrefes da Globo vão agir se o Lula falar, não, peraí, eu já dominei a pauta de Deus, não, de pátria, né? A soberania, a pátria, tentou puxar a direita pro lado dele. Agora tá tentando convencer os evangélicos, né? E esse evangélico que acreditar que o Lula tá preocupado com o evangélico, né? Com o cristão, é de muita pouca fé, né? É de muita pouca fé, né? Agora, e da violência? Esse discurso nunca foi o da esquerda e nunca vai ser. Então aqui tem que ser o domínio. Quanto tempo eu falo isso? Eu falo para vocês, fui lá no Glauber, falei, não, para mim o presidente que ganha é aquele que discursar contra a violência. Primeiro você resolve a violência, depois da violência a economia. Este é um dos pontos de crítica gigantesca que eu tenho ao Bolsonaro, vocês sabem disso, né? Vocês sabem que a minha principal crítica é o Bolsonaro tinha que entrar de cabeça contra a violência, contra a violência, contra o aparelhamento de instituições. Então, cá entre nós, se você fizesse o projeto, né, bem feito, contra o crime organizado, o Moro foi muito bom. Mas o Moro, né? Não, o Moro foi um ótimo ministro da Justiça. Não seja hipócrita. Então, se você pegasse tudo aquilo e colocasse em prática, hoje o jogo estava diferente. É simples. Aumentava o número de ministros do STF? Como assim, senhor? Sim, aumentava o número de ministros. Tinha um projeto PT da Benedita da Silva, que era só pegar esse projeto e colocar. Aumentava o número de ministros de 11 para 21. E o Bolsonaro colocava 10 ministros de direita. Era bom, né? Já parou para pensar? Mas ia ficar caro para nós. Larga de ser trouxa. Olha o que nós já paga. Nós estamos tendo rombo nas contas públicas, os mais altos da história. Pelo contrário, tem coisa que não é gasto, é investimento. Então, pegava esse projeto da esquerda, colocava para votar, aumentava para 21 ministros, colocava mais 10. Depois, pegava
uma grande operação só para investigar os editais de concursos públicos para saber quem são os membros do judiciário, quem são os juízes, quem são os membros do Ministério Público, quem são os policiais que entraram com a influência do tráfico e com a venda de informações de concurso. Acabou de sair uma matéria agora dizendo que os concursos públicos estavam vendendo editoriais aí, teve família inteira que passou em concurso público. Ou seja, que dava, né? Que dava. O pesquisa Genial Quest, realizada com moradores do estado do Rio de Janeiro, revelam que 73% dos entrevistados acreditam que a polícia deve continuar realizando operações em comunidades, morros e favelas. Os dados mostram um apoio majoritário à manutenção de ações armadas, mesmo após a mega operação no Complexo do Alemão e da Penha na terça-feira, o que deixou mais de 100 mortos. E aí só não faz se não quiser, filho. O Jeffrey Chikini comentou também, né, sobre a união da direita. E eu tô sentindo cheiro de mudança com isso aqui. Eu tô otimista. Gente, olha só que legal isso daqui. Enquanto a esquerda sai em defesa de criminosos e do crime organizado, a direita se une contra o crime organizado, se une para enfrentar a criminalidade. Governadores lançam um consórcio da paz para reforçar segurança pública. Eu achei muito legal isso daqui. Primeiro, porque é a união da direita. Governadores de direita se unindo em prol do Brasil. Segundo, porque é o fortalecimento dos estados. Nas democracias, o melhor formato de democracia é o fortalecimento dos estados. Enquanto o socialismo, e esse é o projeto do Lula, quer todo o poder na União, o governo federal quer ficar com todo o poder. O governo federal quer ficar com a segurança pública, quer ficar com os impostos e tributos, quer ficar com a saúde. O socialismo é assim, né? Todo o poder nas mãos da União, enfraquecendo os estados. Veja que a direita quer o fortalecimento dos estados. Estados com segurança pública forte. Isso daqui é uma notícia maravilhosa. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou a criação de um consórcio da paz entre estados para integrar ações de segurança pública. Olha só que legal. A proposta é que a sede do grupo seja no Rio. Eu achei muito legal isso daqui. Com foco em troca de informações, apoio logístico, olha só que sensacional, e cooperação entre forças policiais. Achei realmente muito legal. E toda a imprensa está repercutindo. Jornal com viés de esquerda. Em reunião no Rio de Janeiro, governadores acusam Lula de omissão na segurança. Olha só isso daqui. É exatamente isso que aconteceu. Lula negou apoio à operação do Rio de Janeiro. Não enviou o exército, não enviou a Força Nacional e agora, como vocês viram no vídeo anterior que eu postei, tá inclusive jogando contra e criando problemas na investigação, criando problemas para o governador Cláudio Castro e incentivando toda a sua cachorrada a ir contra, a atacar Cláudio Castro. Mas não vai conseguir porque a direita voltou a se unir. Isso daqui é maravilhoso. Aí segue os noticiários. Olha só, a polícia diz que pessoas que tiraram corpos de mata serão investigadas. Isso aqui está certo também, tá? Por quê? Olha só, o Código Penal brasileiro, artigo 347, diz que isso é fraude processual. Você modificar o local dos fatos, atrapalhando a perícia, isso é crime. E foi exatamente isso que fizeram. Tiraram os corpos do local dos fatos, tiraram as fardas dos terroristas. Eles estavam fardados, os vagabundos estavam fardados, colete balístico, tiraram as fardas, deixaram todo mundo de cueca enfileiradinho. Ou seja, modificaram o local. Isso é crime. Artigo 347 do Código Penal, inovar artificiosamente na pendência de processo civil administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa. Foi exatamente o que aconteceu. Com o fim do quê? De induzir a erro o juiz ou o perito. Foi isso que fizeram, tá? Induzir a erro o juiz, se vitimizar. Então tiraram a farda dos vagabundos e deixaram de cueca. Então aqueles soldados, de repente, não são mais soldados, estão sem fardas.
né? E atrapalhar o perito. O perito vai chegar no local do confronto, não tem corpo, não vai conseguir entender a dinâmica do confronto. Então tiraram o vagabundo de trás da barricada, né? Modificaram a cena. Crime e a pena em dobro se atrapalhar processo penal, que é o caso. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, que é o caso, as penas aplicam-se em dobro, tá? E o Código de Processo Penal vai dizer o seguinte, que o delegado de polícia tem que preservar o local dos fatos. Olha só como a lei penal, a legislação penal protege o local dos fatos, que agora foi todo modificado, né? Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, o delegado deverá, inciso 1, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos. Nesse caso do Rio de Janeiro, modificaram toda a cena, olha, empilharam todos os corpos, tiraram fardas, tiraram colete, né, tiraram botas táticas, mas tem mais uma observação que eu quero fazer aqui com vocês. Gente, vocês estão vendo essa formação aqui de corpos um do lado do outro? Isso aqui também tem um outro significado, tá? Normalmente, grupos terroristas fazem isso, tá? O Hamas e o Hezbollah sempre fazem isso depois de operações. Por quê? Primeiro, para modificar o local agora. Os grupos terroristas fazem isso para se vitimizarem e chamar a atenção de organismos internacionais. Não foi exatamente essa a finalidade? Primeiro, se vitimizarem e chamar a atenção da imprensa. Por onde já circulou essa foto? Então veja como essa gente, né, eles têm relação com grupos terroristas, eles agem da mesma forma. Esse é o mesmo modus operandi de grupos terroristas, de colocar os corpos nessa formação. Gente, não tem anjinho aí não, tá? Não se iludam. E essa é a raiva da esquerda, tá? Não morreu nenhum inocente. Tá? Então agora o ministro Alexandre de Moraes está se dirigindo, né, para o Rio de Janeiro para investigar, né? Tem que investigar primeiro os terroristas que sequestraram o Rio de Janeiro. 60% do Rio de Janeiro já está nas mãos de facções criminosas, né? 60% do Rio de Janeiro já não está sob controle do Estado formal. Então deveria o STF estar preocupado em investigar o crime organizado, mas haverá investigação contra agora o governador, agentes de segurança pública. Agora esse modus operandi aqui mostra que nós estamos lidando com terroristas. Já não é mais um confronto polícia contra crime organizado. Não, isso daqui é narcoterrorismo, tá bom? Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. É isso aí. Então, assim, vai ficar impossível o governo Lula, né, tirar, né, o discurso de que, olha, não são mais terroristas, não são grupos terroristas. E é só você observar as pessoas que estão criticando, né, as ações da favela. Aí você já começa a perceber, né, o nível baixo dessas pessoas. Deixa eu trazer aqui uma repercussão em primeira mão do governo Lula, do ministro Guilherme Boulos, que é o secretário-geral da presidência. Agora há pouco ele me escreveu o seguinte sobre esse consórcio, né? Ele disse assim: o consórcio que os governadores anunciaram não é um consórcio da paz. Para Boulos, é o consórcio de Trump. Segue aqui o ministro: querem atiçar a intervenção estrangeira. Não são ingênuos. Atuam como traidores da pátria. Se quisessem de fato enfrentar o crime organizado, apoiariam a PEC. Não ficariam fazendo demagogia sobre terrorismo. Estão trazendo aqui essa repercussão em primeira mão do governo Lula sobre esse consórcio de governadores da... É importante você entender o seguinte aqui. Nós estamos aqui agora não mais diante de um discurso de um deputado, né, sem noção. Nós estamos agora diante de um discurso de um membro do governo Lula. Então torna-se aqui o posicionamento oficial do governo Lula, que vai contra a união dos governadores, presta atenção do quanto isso é grande, contra a opinião dos governadores, tá? Dando aqui todo o respaldo de que eles são contra as ações que aconteceram.
da direita. Então, essa repercussão do lado do governo Lula. É o lado do governo Lula. Em vez de falar, não, então agora está na hora de trazer segurança para a população. Não. Vai na contramão. Vai ao contrário do que a população espera, né? Vamos lá. Polymarket. Sobe a 62% a probabilidade que Maduro saia antes de dezembro. Minha cerveja tá gelando, gente. Tem isso. Segundo a Polymarket, as probabilidades de um enfrentamento militar entre Estados Unidos e Venezuela antes de 31 de dezembro se disparam a 62%. As probabilidades sobem depois de vários meios que reportaram que Estados Unidos se prepara para bombardear instalações militares na Venezuela. Eu estava torcendo muito que isso já tivesse acontecido há um mês atrás ou mais, tá? Só que agora não. Agora eu tô torcendo para acontecer em 2026. Eu tô torcendo muito para que essa incursão do Trump aconteça em 2026. Porque em 2026, se eles pegarem o Maduro com vida, ou se pegarem outras pessoas, ou se continuarem dando uma espremida ali no Hugo Carvajal, muitas informações sobre aliados do Maduro aparecerão. E aí alguns presidentes de alguns países grandes, enormes, começa com Bra e termina com Zil, mas eu não vou falar qual é, vão ter que se manifestar. E aí ele vai ter que se expor ainda mais. Ele está a favor do crime organizado do Maduro ou ele está contra o crime organizado? Porque toda vez que o Lula abre a boca para proteger o Maduro, até a Globo News bate nele. Então, se isso acontece agora, e como as coisas são dinâmicas, em 2026 todo mundo já esqueceu. Eu, sinceramente, não vai mudar nada pro povo da Venezuela, que já tá ferrado mesmo. Eu, sinceramente, eu tava até torcendo para isso acontecer em 2026. Pega dois numa cajadada só, tá? Então, sinceramente, eu quero muito que o Maduro caia. Mas agora, eu já penso se o melhor time seria mesmo antes de dezembro, né? 53% dos latino-americanos apoiam intervenção para derrubar Maduro, diz pesquisa. Conversa fiada. Eu não acredito em pesquisa. Na maioria das pesquisas, elas sempre são tendentes para a esquerda. Hoje eu tenho certeza que se você fizer uma enquete mesmo, 70%, 80% de todos os latino-americanos querem o Maduro fora. Todo mundo sabe que ele é um ditador. Mais da metade dos latino-americanos apoiam a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela para derrubar o ditador Nicolás Maduro. E aí, cadê o discurso da soberania? Mais da metade de todos os latinos, isso segundo essa pesquisa Mequetrefe. Porque para mim isso aqui passa de 70, 80. Entre os venezuelanos, o número sobe para 63%. Aponta a pesquisa Atlas Latam Wide, divulgada nesse sábado. O levantamento ocorre em meio ao aumento das operações militares das forças norte-americanas no Caribe. Os entrevistados também foram questionados se consideram a Venezuela uma democracia. Ao todo, 73% responderam que é uma ditadura. Para 73% dos latinos-americanos, a Venezuela estaria melhor sem Maduro. Por outro lado, 55,1% confiam em Maria Corina Machado, líder da oposição que ganhou o Prêmio Nobel da Paz para liderar a transição da democracia. Se 73% sabem que aquilo é uma ditadura, como que só 51% dizem que o Maduro não tem que cair pelas mãos dos Estados Unidos? Porque ele é um ditador. Não vai cair de Maduro. Se é que vocês me perdoem o trocadilho aqui, né? Vamos lá. Jornalista sai do roteiro e revela que Lula alivia para o tráfico. Climão. Eu gosto de quando o circo pega fogo. Eu sou mau, eu sou um agente do caos. Eu gosto quando isso acontece. O governo age tarde e age limitadamente. Precisou chegar à véspera do ano eleitoral para Lula enviar um projeto que é correto, que é esse projeto de lei antifacção. Mas o problema não é a existência de uma lei. Mais uma lei não vai resolver o problema, mesmo que ajude, mesmo que a lei seja correta. Porque nada impediria o governo de já ter começado a agir de uma maneira ativa e radical no combate às facções. É mentira dizer que a segurança é
uma prerrogativa dos estados. Não é verdade. A segurança ostensiva, a polícia militar, a investigação da polícia civil de crimes locais, crimes estaduais, é prerrogativa dos estados, mas a Constituição estabelece que a segurança pública é um direito de todos e um dever do Estado, um dever de todos os níveis de governo, do governo federal aos governos municipais, cada um com seus instrumentos. O governo federal já poderia e deveria ter organizado um diretório unificado de combate às facções, reunindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, os 3 comandos militares, por causa das fronteiras, do espaço aéreo, dos portos, a Procuradoria, o Ministério Público. Ou seja, se quisesse, já tinha resolvido. Mas o lance é que o governo Lula não quer e não vai fazer nada.